Amém. Evangelho de João, no capítulo 6, verso 1 em diante. João, capítulo 6, do 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 6, verso 1 em diante. Vamos ler até o verso 14. Amém? Aleluia. Está escrito na palavra de Deus assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus pergunta. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Diga comigo: Jesus sabe todas as coisas. Aleluia. Continuando o verso 7, diz: respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aleluia. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Pai querido, nós te glorificamos nesta noite, ó Deus. Como é bom falarmos de verdades tão poderosas na tua palavra. Acabamos de ler aqui texto bíblico, palavra de Deus, escrita e descrita aqui pelo homem chamado João, apóstolo do Senhor. E nós cremos, ó Deus, que tudo que foi dito aqui é verdade, porque é palavra de Deus. Eu sei que o Senhor quer nos ensinar muito a respeito desse texto nesta noite. E o meu pedido, Pai, Senhor Todo-Poderoso, que o teu Espírito possa mover através desta mensagem, tocar o coração da tua igreja. Me coloco, Senhor, como teu instrumento nesta noite. Usa-me como te apraz. Que a palavra, ó Deus, venha chancelada pelo anel real lá do trono da graça e possa gerar em nós, ó Deus, vida, poder de Deus, abundância em tudo, em nome de Jesus. Amém. Se você concorda, pode dizer amém. Amém. Amados, o texto que nós lemos é um texto muito conhecido. Você já ouviu muitas mensagens a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. E é isso que é fantástico na palavra de Deus, porque cada vez que você lê, cada vez que você medita, Deus sempre traz algo para nos acrescentar e nos ensinar.
E eu tenho certeza que Deus quer trazer, através desse texto, mais um fragmento da história linda e maravilhosa descrita aqui. História de poder, história de fé, história de manifestação de graça, de vida de Deus. E eu tenho certeza que esta palavra ela tem endereço, seu coração. Gerar em você uma expectativa, gerar em você uma nova percepção, gerar em você um senso de vitória, de poder e de graça. E o tema desta mensagem que eu vou compartilhar através desse texto é: desbloqueie a sua provisão. Achei pertinente começar o culto, começar o ano ministrando sobre isso, provisão divina. Nós estamos iniciando mais um ano de muitas expectativas para uns, para outros nem tanto, porque ainda carregam a imagem, a sombra do 2019, do 2018, 2017 e por aí vai. Muitos que ainda carregam sentimentos de fracasso do ano que se encerrou e que começa esse ano talvez com o mesmo sentimento, a mesma sensação de apatia, de falta de percepção. E o nosso desejo hoje é que você saia daqui com uma nova visão para esse ano de 2020. Quem vive de passado é museu. Fala para o seu vizinho do lado: quem vive de passado é museu. Nós não vivemos de passado, nós vivemos daquilo que diz o Senhor, e aquilo que Ele diz nós apropriamos e aplicamos como verdade na nossa vida, verdade absoluta. Amém? Glória a Deus. Esse milagre aqui da multiplicação dos pães, a Bíblia relata 2 multiplicações de pães. No meio teológico chama-se de multiplicação dos 4.000, dos 5.000, mas a verdade é que houve 2 fatos, 2 acontecimentos da multiplicação dos pães. E esta que nós lemos aqui em João é descrita nos 4 evangelhos. E o evangelho de João, ele traz aqui alguns detalhes que não aparecem nos outros 3 evangelhos que descrevem a mesma história, o mesmo fato. E o fato de o mesmo texto, o mesmo milagre ser dito e anunciado em 4 evangelhos, que implica que Deus tem algo especial, importante para falar conosco através dessa palavra. Se apresentasse apenas em um dos evangelhos já era importante, imagine em 4. Então Deus, Ele quer nos ensinar muito aqui através desse texto. E uma das diferenças que acontece aqui, aparece em João, que não aparece nos outros evangelhos, é que João, ele menciona que esse fato da multiplicação dos pães aconteceu ali no advento ou nas proximidades de uma grande festa judaica chamada de Páscoa. E a Páscoa, todos nós sabemos que aponta para Cristo, né? A Páscoa é um sinal de Cristo. E João, ele começa falando no capítulo 1 do Evangelho de João, falando e sinalizando que este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, apontando para Cristo, e a Páscoa então sinaliza a Cristo. Embora haja muitas coisas para discutirmos nesse texto, eu quero enfatizar aqui em 3 personagens que aparecem nesse texto. Um deles é Filipe, outro André, e o terceiro, o próprio Senhor Jesus. E vamos aprender com cada um desses personagens como que Deus trabalha para desbloquear a provisão dele sobre a nossa vida. Quantos querem provisão de Deus na sua vida? Sabe o que quer dizer provisão? É suprimento, é elementos necessários para a caminhada. Você vai fazer uma viagem longa de carro, você tem que fazer provisão, uma série de provisões. Provisão de combustível, daqui até tal cidade eu tenho que abastecer, porque senão eu vou ficar parado na estrada.
Então a provisão fala de suprimentos necessários para se cumprir uma tarefa, uma atividade. Portanto, quando nós falamos que nós vamos liberar aqui um desbloqueio de provisão sobre a sua vida, isso é muita glória. Sabe o que nós estamos dizendo? Que Deus vai derramar sobre você tudo aquilo que você necessita para essa caminhada no ano de 2020. Esse ano vai ser diferente de todos os outros, porque a provisão de Deus vai ser liberada sobre a sua vida. Quantos querem receber isso? Aleluia. Vira para o seu vizinho e fala: tudo de Deus se recebe por fé. Você pode ouvir e não receber, se não tiver fé. Mas se tiver fé, vai receber da abundância de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, cada um desses personagens vão nos fornecer informações importantes aqui de como que Deus trabalhou nessa multiplicação dos pães. Ora, quando nós começamos a imaginar essa multiplicação dos pães, nós percebemos uma série de impossibilidades. Uma série. E Filipe começa apontando aqui uma grande impossibilidade, que era financeira, não é? Comprar pão para esse tanto de gente. Mas existe uma impossibilidade muito maior. Sabe qual é? Imagine, lá naquela região caótica, Betsaida, imagine que tivesse dinheiro de sobra, levantasse alguém rico lá no meio do povo: não, dinheiro que eu tenho. Imagine, onde é encontrar 5.000 pães numa região como aquela? Você quer ver, imaginar? Pare agora e fala assim: olha, alguém sai daqui, procura uma padaria, algum lugar, um supermercado, e encontre pão para cada um aqui. Qual a possibilidade de encontrar? Zero. Se você não encomendou isso lá na padaria pelo menos um mês antes, como nós fazemos nossos encontros, 100 pães, 150 pães, tem que fazer uma encomenda. Então você imagina uma impossibilidade. Não é nem dinheiro. Ainda que tivesse dinheiro ali, aonde que se vai se encontrar no meio daquele lugar 5.000 pães feitos para alimentar aquela multidão? E vale salientar que a Bíblia fala 5.000 homens. É possível que estavam ali esposas, crianças, o que dariam em torno de 12.000 pessoas. Fácil, fácil. Então, o que me chama a atenção nisso, e eu gosto muito de falar sobre isso, é o quanto Deus ele adora trabalhar nas impossibilidades. Talvez você está pensando em agora, isso veio para mim aqui agora. Pastor teve uma revelação, ele não sabe o tamanho da impossibilidade que eu estou vivendo. Eu vou te falar, o homem que multiplicou o peixe e o pão ali para alimentar aquela multidão, não é nada o seu problema perto dele. Ele pode fazer muito mais na sua vida. Eu vou apropriar disso por fé. Por fé. Amém? Então, veja só, vejamos algumas atitudes que nós podemos extrair a partir desse texto. A primeira, nós aprendemos nesse texto, está logo no verso 5 e verso 7. E quando nós lemos esse texto, nós percebemos que a primeira coisa que nos chama a atenção aqui são as palavras de Filipe. Olha o que acontece aqui. Versos 5 a 7. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão, veja, multidão já é muita gente, agora uma grande multidão é muita gente, é gente com força. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Agora, por que Jesus disse isso? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Olha só,
Jesus então lança um questionamento a Filipe, e Filipe dá uma resposta boa. Olha o que Filipe responde. Respondeu Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Para você entender, um denário é um dia de trabalho de uma pessoa. 200 denários são 200 dias de trabalho de uma pessoa. Ora, isso é quase um ano de trabalho de uma pessoa. Veja só, para muitos, não é? Então 200 denários, Filipe estava dizendo, falou: olha, é impossível, não temos dinheiro para isso. Por que Jesus ele questiona isso a Filipe? Interessante, Filipe, ele era natural daquela região, Betsaida. Betsaida significa casa de peixe. Então, Filipe, ele tinha um conhecimento daquela região, sabia onde possivelmente poderia ir a comprar pão, qual armazém, padaria, qual seria o lugar. E Jesus então questiona exatamente a Filipe, porque Filipe conhecia tudo ali, e Filipe sabia da grande impossibilidade que era de encontrar pão, ainda que tivesse dinheiro para alimentar tantas pessoas de uma só vez. A Bíblia diz que era cerca de 5.000 homens, levando em conta mulheres e crianças, é possível que daria em torno de 12.000 pessoas. Então a pergunta do Senhor a Filipe nada mais era do que um teste de fé. Era um teste de fé. Por que eu digo isso? Porque o texto diz, porque ele bem sabia o que tinha que fazer. É como se fosse assim, irmãos. Eu vou perguntar para Filipe, não interessa o que ele vai falar, eu vou multiplicar o pão. É como Deus olhasse para você agora e perguntasse: qual é o problema que você tem? Aí você começa a falar e fala assim: acabou? Eu sei o que eu vou fazer na sua vida, eu vou te abençoar. Olha que coisa interessante, o que Jesus estava dizendo aqui: eu sei bem o que eu tenho que fazer, eu estou perguntando para testar a sua fé. A sua fé. E eu quero dizer, é exatamente assim que Deus trabalha conosco, com a nossa vida, com a igreja como um corpo, desse jeito, dessa mesma maneira. Os irmãos sabem que nós somos um ser triuno, nós temos um corpo, alma e espírito, e desses elementos, o espírito ele tem funções específicas, que é a intuição, comunhão e consciência. E Deus usa essas funções, a intuição e a nossa consciência, para despertar em nós um desejo, lá na nossa alma. E em cima disso ele lança uma pergunta, e ele espera de você uma resposta. Então, Deus faz isso normalmente através de perguntas, sempre para despertar em nós uma atitude, um posicionamento. Às vezes sentimos que Deus nos questiona sobre algo, e nós ficamos avaliando as possibilidades. Foi exatamente o que aconteceu com Filipe. Quando Jesus pergunta para ele, ele começou a falar: aonde que eu vou encontrar pão? E dinheiro, quem tem? É dinheiro pra caramba. Como alimentar esse tanto de gente? Não é? Não temos dinheiro, não tem possibilidade, e etc, e coisas. Então sempre Deus vai tirar de nós uma resposta. E aqui, queridos, nós tiramos o primeiro princípio importante para desbloquear a provisão de Deus na nossa vida. Não olhe para o tamanho da necessidade. Fala comigo assim, primeiro princípio: nunca olhe para o tamanho da necessidade. Veja, todos nós somos testados, individualmente, coletivo, cada líder na sua célula, nos seus alvos, cada profissional liberal, cada estudante, cada ser que respira na terra. Eu desafio hoje você a responder a Deus em fé
e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. A resposta que o Senhor espera de nós é sempre uma resposta de fé. Sempre. Ele não quer ouvir dos nossos lábios o tamanho do problema, o tamanho da necessidade. Não. Ele quer ouvir de nós: o gigante é grande, mas a pedra não falha. É isso que ele quer ouvir de nós. O gigante é grande, mas a pedra de Davi não falha. Então, essa é uma resposta de fé. E eu declaro sobre a sua vida: recebe isso. Sobre todos os problemas que você está passando, o Senhor bem sabe o que Ele vai fazer. Esse ano é o ano de mudança na sua vida. Às vezes Ele está se perguntando: por que você não abre aquele negócio? Às vezes você se formou e Ele está te perguntando: por que você não exerce a sua profissão? Quantas pessoas se formam, têm o seu curso, mas não exerce a sua profissão? Por que você não abre uma célula na sua casa? Por que você não lidera? E você está receoso ou receosa, sempre preocupado em achar tudo muito difícil, inviável, incapaz, que é difícil para você, que não está preparado. Mas eu vou te falar: independente do que você pensa, o Senhor bem sabe o que deve fazer. Ele é poderoso. Ele responde isso para Filipe. Ele disse: Filipe, você conhece bem esse lugar, você sabe bem as circunstâncias. A resposta dele foi: Senhor, sem chance. Não bastaria aqui 200 denários. E ainda que tivesse, seria difícil encontrar esse pão. E ainda que comprasse, daria um bocadinho de pão para cada um. Filipe, amados, aqui ele responde no natural. Simplesmente no natural. Por quê? Ele estava de olho apenas nas necessidades. As necessidades eram grandes. As necessidades eram inúmeras. E ele foi nocauteado pelas necessidades. E não conseguiu perceber uma saída. E é normalmente assim que nós respondemos a Deus. Normalmente nós respondemos a Deus baseado naquilo que nós percebemos, baseado naquilo que nós vemos, baseado naquilo que está ao seu derredor. A nossa resposta normalmente é como a resposta de Filipe, baseado no que vê. Esta não é a resposta da fé, porque a palavra de Deus diz que fé é certeza, convicção daquilo que não se vê, das coisas que se esperam. Se você viu, não é fé, mas se você não viu e declara, é fé. E isso tem poder de mover o céu e a terra e derramar glória sobre a sua vida. Sabe, Filipe aqui responde puramente no natural. O problema de Filipe era a vastidão, o tamanho da necessidade. E isso fez com que ele acreditasse que seria insuficiente, que não teria possibilidade nenhuma. Filipe olhou para a necessidade e se esqueceu de Jesus. Olha, quando nós olhamos para o problema e deixamos de ver aquele que é poderoso para fazer, nós somos nocauteados e nos tornamos vítimas das circunstâncias. Somos tomados de incredulidade. A incredulidade leva você cada vez mais longe do propósito pelo qual Deus derramou sobre a sua vida. Filipe aqui, ele representa aqueles que têm uma visão natural e ficam o tempo todo olhando para o tamanho da necessidade. Nossa, preciso tanto, né? Nossa, necessito tanto. Mas não sai do lugar. Quer ficar preso nisso. Só enxerga o tamanho da necessidade. A Bíblia conta, vou abrir um parênteses aqui, uma história interessante que está no segundo livro de Reis, no capítulo 6. Não precisa acompanhar, eu vou te narrar aqui a história para você. Conta a história de um profeta chamado Eliseu. E Eliseu, ele tinha um escudeiro, um auxiliar, aquele que caminhava com ele, chamava Geazi. E certa ocasião, o rei da Síria armava cilada para prender o rei de Israel. Ele queria matar o rei de Israel, porque onde Israel passava, ele conquistava e dominava.
Só que esse rei da Síria, ele armava uma cilada aqui, o rei de Israel passava aqui. Ele armava uma cilada de cá, o rei de Israel se safava e passava para cá. Ao ponto que o rei da Síria chamou o seu comandante do exército e falou assim: peraí, quem de nós é com o povo de Israel? Porque não é possível. Como que esse homem se safa tantas vezes? O comandante do seu exército chega nele e fala: não, meu senhor, não tem ninguém contra o senhor não, nós somos fiéis ao Senhor. Sabe qual é o problema? Eliã, qual é? O problema é que em Israel tem um profeta, e lá, quando o Senhor está na câmara de dormir, pensando, maquinando, arquitetando, o Senhor nem deu o comando para o exército. Deus vai lá e revela ao profeta, o profeta revela ao rei, ele foge. Bom, o rei da Síria então falou assim: bom, então o problema é menos mal, esse problema todo é um homem, ora, matemos esse homem. Mas aqui, irmãos, acontece algo poderoso demais. Sabe, o que você faria para pegar um homem, ainda mais um profeta que não tem arma, não sabe lutar, não sabe fazer nada? Você separaria um soldado bom seu, ia lá na calada da noite, matava o cara, trazia a cabeça dele como prova e pronto. É assim que acontece nos filmes épicos. Mas não foi assim. O rei da Síria mobilizou um exército inteiro para pegar aquele profeta. Sabe por quê? Eliseu não era um homem comum, Eliseu era um profeta. Eu fico imaginando o rei da Síria, ficava pensando assim: quem que é esse Eliseu, hein? Aí alguém lá no fundo fala assim: meu rei, esse Eliseu, ele é discípulo de Elias. Eu falo: caramba, esse então veio turbinado, porque ele pediu porção dobrada do que tinha Elias. Então, se Elias fez 7 milagres, esse fez 14, esse homem é poderoso demais. Mobiliza um exército. E esse exército então vai, irmãos, e chega lá. Eliseu estava no monte com o seu servo Geazi. Geazi acorda pela manhã e olha do monte de cima para baixo e vê o monte cercado, com espada, porrete, cavalos, cavaleiros. E esse Geazi volta e fala para o profeta: meu senhor, o monte está cercado, e agora? O profeta, tranquilo, estica os braços e fala para ele: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Caramba, qual seria a sua reação numa situação como essa, hein? Você olhar para o profeta e falar assim: não, isso aí é o desespero de alguém que está perto a morrer. Como assim, aqueles que estão conosco? Geazi ficou perplexo. Mas de repente, Eliseu faz uma oração e diz: Senhor, peço-te, abra os olhos dele para ele ver o que eu estou vendo. E a Bíblia diz que como escamas caiu dos olhos de Geazi, e Geazi viu que o monte estava cercado pelo exército da Síria, mas estava rodeado por carruagens de fogo, anjos guerreiros, esperando apenas um comando do profeta. Aqui nós temos um problema: 2 homens, 2 visões. Um com visão puramente natural, que viu o problema e se acovardou. Mas nós tínhamos um profeta que enxergou o problema, não fez vista grossa dele não, mas ele enxergou a provisão de Deus, estava lá. Eu declaro sobre a sua vida, olhos abertos, você vai começar a ver exército de Deus ao seu derredor, você vai começar a ver a provisão de Deus em meio aos problemas, você vai começar a ver a glória de Deus manifestando, e você não vai se acovardar diante das dificuldades, porque Ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, a situação era uma: 2 homens, 2 visões. Um puramente natural e outro espiritual. Filipe é um tipo de Geazi aqui, só viu o tamanho da necessidade e por isso ficou perplexo. Glória a Deus, aleluia. Feche teus olhos, quero fazer um exercício espiritual aqui agora. Feche teus olhos. Traga à sua mente o tamanho da sua necessidade, aquilo que você precisa
você necessita para este ano, para este começo de ano, para essa partida de ano. Deixa eu te falar, faça isso em fé agora. Mentalize isso agora. Mentalize. Traga isso à existência no mundo espiritual. Seus olhos estão fechados exatamente para enxergar com os olhos da fé. Sobre esse problema financeiro, o Senhor bem sabe o que está para fazer. Sobre essa decisão que você tem que tomar, o Senhor bem sabe o que está para fazer. Sobre esse problema no casamento, na vida conjugal, o Senhor bem sabe o que está para fazer. Sobre essa questão que você está passando, talvez com filho, com parentes, eu quero te dizer, o Senhor bem sabe o que está para fazer. Sobre um problema de saúde, necessidades de saúde, eu quero te dizer, o bálsamo do Senhor já foi liberado. Ele sabe bem o que vai fazer. Aleluia. Diga assim comigo: eu recebo, diante dessa necessidade, provisão de Deus. Maior é aquele que está comigo do que o que está com eles. Maior quem está em mim do que o problema. E eu agora aproprio da provisão de Deus. Eu não vou focar a minha vida no tamanho das necessidades. Eu vou focar na palavra de Deus, porque Jesus bem sabe o que há de fazer. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pode abrir os olhos, aleluia. Então veja, primeiro princípio que nós entendemos aqui é que nós não devemos olhar para o tamanho da necessidade. Não devemos focar no tamanho da necessidade. O segundo princípio é que você não pode olhar para a limitação dos seus recursos. Diz assim, segundo princípio: não vou olhar para os recursos que eu tenho. Aleluia. Veja, o segundo personagem aqui que nos chama a atenção foi André. Verso 8 e 9 diz assim: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é o que é para tanta gente. Olha só, Filipe, nós vimos aqui, Filipe, ele estava focado no tamanho da necessidade. Agora, nós vemos André com outra percepção. Outra percepção. Enquanto um tinha um foco no tamanho da necessidade, esse aqui na pequenez dos recursos. Até tem os peixinhos aqui, até tem os pãezinhos, mas o que é isso? Isso é para nada, não é? Isso é para nada. André foi o primeiro dos discípulos a ter com Jesus, lá no capítulo 1 de João, e quando ele encontrou com Jesus, logo ele foi anunciar a Cristo ali para o seu irmão Simão. André representa aqueles que estão sempre dispostos a levar alguém a Cristo. Isso nós precisamos copiar de André, porque para isso nós fomos chamados. Enquanto Filipe avaliava a necessidade de alimentar aquela multidão, André viu um menino no meio da multidão. Alguns pães, alguns peixes. Ele pega esse menino e leva até Jesus. E fala para Jesus: Jesus, encontrei aqui alguma coisa. Temos aqui um ponto de partida. Veja a resposta de André: mas o que é isto? Para tanta gente. Para tanta gente. André aponta para aqueles que tudo é no diminutivo. Eu tenho uma casinha, eu como uma comidinha, eu tenho uma lojinha, tudo é pequenininho, tudo é pouco. Eu tenho um servicinho, um dinheirinho, um salarinho, vivo uma vidinha. André, para ele é tudo diminutivo, tudo é pequeno.
pequenininho, os recursos são muito escassos, muito pequeno. Muitos dizem, aquele carrinho, aquela casinha, aquele servicinho. Veja o contraste. O problema de Filipe, tamanho da necessidade. O problema de André, o tamanho da provisão. Era pequenininho, não tinha nada para começar, né? A visão no mundo, irmãos, é sempre baseada na escassez. E é assim que, infelizmente, na maioria das vezes a gente olha e vê as coisas. Na maioria das vezes nós comportamos como Filipe e como André, porque uma coisa atrai a outra. Necessidade gigante, e os meus recursos são tão pequenos. O que fazer? Sentar e chorar. É o que acontece, não é? Quantos aqui, não precisa se manifestar, é para você refletir, quantos aqui baseiam as suas vidas no tamanho da necessidade e na pequenez do recurso? Para você refletir. Falam como Filipe, baseado no tamanho do problema, ou como André, no tamanhozinho do recurso. O resultado disso é sempre escassez. Quer dizer uma coisa, quando Jesus ele entra na história, a provisão é sempre maior do que a necessidade. O texto mostra isso muito bem claro. O pão se multiplicou para saciar a fome e ainda sobrou. Então a provisão do Senhor é sempre maior do que a necessidade. Sabe, aqui nós temos uma chave importante. Nós temos que aprender a acreditar naquilo que nós temos, a ser fiel no pouco, a acreditar no pouco que você tem. E Deus, ele é especialista em usar o pouco para fazer o muito. Pegar aquilo que é pequeno e transformar em uma grande multiplicação. Exemplo de Moisés. Os irmãos lembram da história de Moisés? Moisés, um homem que foi levantado para libertar Israel da escravidão no Egito. Esse homem que foi criado ali na cultura dos egípcios. Esse homem então tem uma revelação de Deus, um chamado, e ele então é levantado para tirar o povo de Israel da escravidão. Deus manifesta 10 pragas no Egito, a 10ª foi a morte dos primogênitos. O próximo sucessor, o próximo Ramsés, que assumiria o trono, foi morto, assassinado. Faraó então liberta o povo para ir para o deserto para adorar a Deus. Quando o povo de Israel estava às margens do rio para atravessar, Faraó se arrepende e vem com desejo de matar a nação de Israel toda. Moisés olha para trás, vê Faraó com sangue nos olhos, e olha para frente e vê o mar. Moisés, do lado dele, um monte de pessoas reclamando. E ele clama a Deus: Senhor, o que eu faço? Deus fala para ele: Moisés, o que você tem na mão? Ele falou: cajado. Ele falou: criatura, então toca nas águas. Como é que é? Toca nas águas. E ele, tá, e o mar abre. Ele falou: eita. Sabe qual que é o segredo aí, irmãos? Tudo que você precisa para prosperar está nas suas mãos. O problema é que a sua percepção às vezes é tão pequena do que você tem, e você vive uma vida paralisada por não acreditar que pode ser alguém grande, com grandes conquistas. Eu gosto de estudar descobertas. Homens ficaram milionários da noite para o dia, e você vai ver, foram coisas que a gente chega a rir, né? O cara que inventou o clipe, aquele clipe de papel que prende as coisas, né? O cara ficou multimilionário com aquilo. Você vai olhar para mim e vai rir e falar assim: caramba, que bobagem, um clipe. Por que você não pensou no clipe? Eu tinha ficado rico também.
Entende? Então são coisas simples. E acredite, está nas suas mãos e você não está vendo. Pessoas que se formaram, que têm uma profissão, não exercem ela porque falam, não tem capacidade para isso não, né? Fez direito, fala, acho que eu não dou conta de advogar para ninguém. Fez um curso de engenharia, não tem coragem de construir nada, tem medo de cair. Deixa eu te falar, deixa de ser bobo, Deus colocou isso na sua mão. Abra os braços e fala, eu sei o que Deus tem preparado para a minha vida. Eu fiz esse curso, eu estudei para isso, eu tenho isso na mão, eu tenho habilidade para isso, eu vou usar, eu vou prosperar, eu vou crescer. Veja, quem imaginava que uma vara ia tocar nas águas e abrir o mar? Eu imagino quando Moisés pegou essa vara, falou, vou carregar isso aqui, porque às vezes as pessoas têm piedade de mim, né? Me vê andando com a vara, fala assim, coitadinho, deixa ele lá, quieto, mexe com ele não. Mas ele não sabia que com aquela vara, ele ia abrir o mar, ele ia tocar nas águas, transformar em sangue. Essa vara ele ia jogar no chão, virar uma cobra e comer a serpente de Faraó. Ele não sabia o poder que tinha naquele cajado. Levante sua mão para o alto assim, ó. Fala assim comigo, eu sei que nas minhas mãos eu tenho tudo que eu preciso, conhecimento, habilidades, intelecto, ainda que as circunstâncias dizem que não, eu tenho, como Moisés, que tinha um cajado que não valia nada, ele abriu o mar vermelho, o mar vai se abrir diante de mim, porque eu creio na provisão do meu Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluia. Então veja, o exemplo de Moisés aqui é um exemplo claro. O que o cara vai fazer com um cajado divino? Para que serve um negócio desse? Não é? O que o cara fez com um pedaço de arame? Dobrou, fez um clipe, ficou multimilionário, patenteou. Você usa até hoje, não é? E foi com esse cajado que Moisés libertou o povo de Israel. Amém? Glória a Deus. Vou dar outro exemplo. Exemplo da viúva. Está lá no segundo livro de Reis, no capítulo 4, verso 1 a 4. Olha que coisa aconteceu aqui. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu. Olha o cara aqui de novo. Falei que esse cara era porreta? Eliseu. Dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Olha a situação dessa viúva. Era mulher de profeta, o cara morreu, devia. Os credores chegaram lá, falei, vai pagar ou não? Não tem dinheiro, então vou levar os 2 filhos como escravo. Vixe. Então, a mulher apela para o profeta. Eliseu lhe perguntou. Olha o que Eliseu perguntou para ela, irmãos. Olha o que Eliseu perguntou para ela. Eliseu não falou assim, você não tem um lugar para se esconder não? Você tem parente para fugir, mulher? Corre, porque como é que faz? Eu não tenho o que fazer. Olha o que ele falou para a mulher. Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? O que você tem lá? Eu tenho umas panelas velhas, traz lá que eu vou fazer isso virar ouro. O que você tem lá? Eu falei, tem um burro velho empacado, traz lá que eu vou fazer dele uma lazão. Mais ou menos isso. Olha o que a mulher responde. Olha lá. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa. Se não, peraí, se não tem nada, então não tem nada. Você está vendo como que a nossa mente codifica as coisas? Não tem nada lá em casa. Tem nada. Se não, uma botija de azeite. O que você tem na sua casa? Pastor, não tem nada, só miséria. Mas eu tenho uma cumbuquinha lá que eu ganhei da minha avó lá. Mas não tinha nada? Tem, você tem o que Deus precisa para fazer milagre. Você tem a matéria-prima para Deus fazer milagre.
olha só, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Olha o que ele disse a ela: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, junto que tiver. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Olha só, irmãos, que coisa. Sabe o que aconteceu aqui? Vou esticar a conversa. Ela pegou o frasco da botija de azeite e ia enchendo as botijas vazias. Enchia essa, passava para cá, enchia essa, passava para cá, enchia essa, enchia. Acabou as botijas, mas não acabou o azeite. Caramba! Olha só que milagre poderoso. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Prepara as botijas, porque o azeite de Deus jamais acaba. Aleluia! Olha só, ela clama ao profeta, o profeta vai e busca as botijas. Veja, irmãos, o óleo foi sendo derramado até não ter mais vasos. Se tivesse mais vasos, teria mais óleo, mas não acabou o óleo. Veja o resultado na vida da viúva. Verso 7: então vá, segundo Reis 4:7, então vá, é o suficiente. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Fala comigo assim, ó: quando Jesus entra, a provisão supre as minhas necessidades e ainda sobra. Olha aqui, queridos, encheu as vasilhas, vendeu, pagou a dívida, vive com o resto. Vive com o resto. Coisa poderosa. Deus ainda, além de pagar a dívida, ainda levantou provisão para o resto da vida. Amém? Eu profetizo na sua vida: prepare as vasilhas, muitas vasilhas, pois a fonte do óleo, ela não cessa. Não cessa, é eterna. Escute isso: o Senhor vai te dar condições de pagar as suas dívidas, saldar os seus saldos e ainda sobrar, viver do resto da outra parte. Amém? Quantos creem nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então não olhe para a limitação dos recursos. Não olhe para a limitação dos recursos. Vou acelerar aqui um pouco, porque eu quero liberar uma palavra profética na sua vida. Nós vamos orar por você aqui hoje, e o céu vai se abrir sobre a sua cabeça. Amém? Então veja, Deus, ele vai usar o que você tem, ainda que seja pouco. Para Deus, o pouco se torna matéria-prima para o muito, para fazer o milagre, né? Fazer o milagre. Não se intimida, né? Porque muitos acham assim: ah, não, que eu tenho tão pouco, isso não vai resolver o meu problema, não vai. Não tem noção do quanto eu necessito. Mas quando você, queridos, começar a falar do que não tem, ao invés de valorizar o pouco que tem, você não vai ver a provisão de Deus na sua vida. Valorize o que você tem, e você vai crescer em Deus. Amém? Glória a Deus. E terceiro, olhe para a suficiência de Deus. Olhe para a suficiência de Deus. Uma coisa interessante: imagine você lá no lugar dos discípulos. Os discípulos vendo os pães multiplicaram, sendo distribuído para todo mundo, mas você podia pensar: rapaz, e nós? E não vamos ficar por último aqui? Será que sobra pão para a gente? Não é? Nós estamos vendo pão para todo lado, mas e afinal, e a gente? Nós estamos servindo? Os discípulos estavam preocupados. Mas sabe como Jesus estava? Tranquilo, calmo,
numa paz eterna. Sabe por quê? Porque ele bem sabia o que tinha que fazer. Mas de repente, Jesus, ele aciona o céu para desbloquear a provisão. Sabe quando Deus fez isso? Quando Jesus fez isso? Vejamos, João no capítulo 6, verso 10, 11. Olha só, quando Jesus abriu a comporta dos céus para a multiplicação dos pães. Verso 10, diz assim: disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Assentar fala de descanso. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os pães quanto queriam. Veja só, quer um pão aí? Ah, me dá 5, então toma 5. Aceita um pão? Aceita. A quanto? Ah, me dá 3. Quanto queriam, de acordo com a necessidade. Quantos queriam, de acordo com aquilo que eles desejavam. Aqui nós percebemos 3 atitudes de Jesus para desbloquear a provisão divina. A primeira é o descanso. Jesus descansou. Jesus mandou que eles se assentassem, todos se assentassem. Isso quer dizer que falou: olha, descansa, não se preocupe, não fique ansiosos, não fique desesperados, não é? E Jesus fala para eles se assentarem de 50, grupos de 50 e grupos de 100. É interessante, 50 e 100 são múltiplos de 5. É você que fugiu às aulas de matemática? 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15. Então 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 100 são múltiplos de 5. E o que isso tem a ver? Ora, na Bíblia os números têm significado. Isso não é numerologia, mas os números têm significado. 5 aponta para Cristo. A 5ª letra do alfabeto hebraico é rei, aponta para Cristo. Cristo, ele foi ferido em 5 partes do seu corpo: a cabeça, as 2 mãos, os pés, lado direito. Então, de um lado, ele foi ferido em 5 lugares. Então 5 aponta para Cristo. Isso quer dizer que aponta para a graça de Deus. A graça de Deus se manifesta ali, sempre que nós estamos no descanso. Você sabe por quê? Porque que nós estamos no descanso, nós acreditamos na provisão de Deus. É sinônimo de fé. Agora, deixa eu abrir um parênteses. O que é descanso? Não é? Também fala assim: irmão, descansa. Aí o indivíduo está desempregado e fala assim: vou descansar, o pastor mandou descansar, vou ficar lá em casa, lá olhando para o tempo, né? E daqui a pouquinho alguém bate na porta aqui e fala: um emprego para você. Não, isso não é descanso. Isso não é descanso, não. Não sei nem que nome que eu dou a isso. Isso não é descanso. Então o que é descanso? Descanso, irmãos, não significa que o problema deixou de existir, não significa que as dificuldades sumiram, mas significa que elas existem, mas não te incomodam mais. Você não deixou de buscar os recursos de fazer aquilo que deve ser feito, mas você agora não deita com a cabeça no travesseiro e fala: ó céus, ó azar, como é que vai ser amanhã? Ai, tomara que eu não acorde amanhã. Isso não é descanso. Descanso é você deitar no travesseiro e falar assim: olha, hoje não veio, mas amanhã Deus vai mandar provisão. Amanhã não veio, mas depois vai vir. Eu não sei quanto vai vir, mas quando vir, eu vou ter o suficiente para dar para muitos. Isso é descanso. Descanso não é ficar quieto, parado, né? Quem é da época lembra aqui, né? Da música do Raul Seixas, né? Com a boca aberta, escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não, não é isso. Não é. Mas descanso, irmãos, é que eu creio que Deus vai fazer tudo o que é necessário. Ora, lembra quando Jesus estava no barco com os discípulos e o barco começou a entrar à deriva, os discípulos ficaram todo mundo doido. Ah, e agora? O que nós vamos fazer?
O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Você vai falar assim, que bicho preguiçoso. Não. Sabe o que ele estava fazendo? Descansando. Ele falou assim, a hora que eu levantar aqui, eu vou levantar a mão e falar assim, tempestade, aquieta-te. A tempestade vai aquietar. Sabe? Então, irmãos, não adianta você ficar desesperado. Desespero só abala a sua fé e impede você de crer. Mas é você começar a declarar no meio daquela dificuldade, falar, Senhor, o Senhor está comigo. Eu sei, não sei de que maneira, não me pergunte também porque eu não sei. Mas Deus vai fazer, porque a Bíblia promete. É assim que está escrito. Foi assim que aconteceu aqui, não é? Então, a primeira coisa é o descanso. Você precisa aprender a descansar em Deus. Segundo aqui que Jesus fez, primeiro ele descansou, segundo ele agradeceu. Irmãos, a gratidão abre o céu. Olha, eu gosto de falar sempre isso. Nós temos um hábito muito grande de esquecer das coisas que Deus fez na nossa vida. Você quer ver? Para pensar aqui. Pensa num milagre aí que Deus fez na sua vida. Não é milagre físico, não, mas um milagre da sua conversão. Talvez você era uma pessoa muito torpe e de repente você foi arrancado dali e você agora tem uma vida em Deus, né? Quantas coisas Deus já fez na sua vida que você sabe, coisas que você nem imagina. Livramentos que Ele deu na sua vida, naquele dia que você saiu da sua casa para ir para o trabalho, encontrou o pneu do carro furado, você amaldiçoou até a 5ª geração. Mas você não imagina que Deus atrasou você para chegar no trabalho, porque possivelmente teria um acidente, alguma coisa. É por isso que a Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças. Tudo devemos dar graças, porque Ele bem sabe o que tem que ser feito. Amém? Então a gratidão, uma coisa interessante de gratidão, irmãos, quando eu esqueço o que Deus fez, eu deixo de acreditar no que Deus pode fazer. Você quer ver um exercício prático, espiritual? É quando você tem um grande desafio e você começa a olhar para trás e fala assim, Senhor, lembra quando eu estava naquela circunstância que o Senhor me deu um livramento, o Senhor abriu uma porta, o Senhor fez isso, fez aquilo. Ah, Deus, da mesma maneira que o Senhor fez aquela vez, o Senhor vai fazer de novo, porque o Senhor é fiel. Mas o que a gente faz é esquecer daquilo que Deus fez. Foi exatamente o que Israel fez no deserto. Ora, aquele povo viu o mar abrir. Aquele povo viu sinais e prodígios e maravilhas. De repente chega no deserto, e agora? Nós vamos morrer aqui, cadê a água, cadê a comida? Mas se eles lembrassem, falou, pera lá, nós estamos servindo o Deus que mandou fogo do céu, que mandou pedra saraivada, que mandou isso, mandou aquilo. Isso aqui não é nada para Ele. Mas nós temos o hábito de esquecer as coisas que Deus fez e perdemos a fé para crer naquilo que Ele pode fazer. Isso é um problema. E quando você não agradece, de certa forma, você acaba perdendo a fé e a presença de Deus. Você quer ver? Você sonhava tanto comprar um carro, foi lá e comprou um carro. Aí depois fica com um carro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos e o carro começa a dar problemas, começa a xingar. Que carro miserável. Deus me livre, esse carro só dá problema. Esse carro, não, meu Deus, e agora? E esse carro? E eu fico imaginando Deus lá de cima olhando para você. Eu falo, meu filho, mas isso aí, quando você comprou, você falou assim que era bênção de Deus. Até escreveu no vidro do carro atrás, presente de Deus. Mas pera lá, você pediu isso. Você quer ver o pior? É que você pega, ora para Deus te dar aquilo, você pega o carro e ainda fala para Deus, Deus, quando eu tiver esse carro, eu vou usar para carregar as pessoas para ir para a célula. Aí vem o carro, você fala, esses meninos aí com pessoas no meu carro, mas nem não vai entrar. Você imaginou? Eu estou falando de mim aqui, viu, irmãos? Passei por isso uma vez, mas não perca a cena dos próximos capítulos, eu vou contar isso no outro dia. Eu quero encerrar aqui para orar com você. Então, irmãos, agradecer, nós precisamos ter um coração grato diante de Deus, sabe? Coração grato. Talvez o carro que você tem não é o carro que você sonhou, mas você tem que orar para Deus e falar, Senhor, não é o carro que eu queria, mas o Senhor me deu,
obrigado. Talvez a casa que você está não é a casa dos seus sonhos, mas você fala: Senhor, não é a casa que eu sonhei, mas foi o Senhor que deu, obrigado. Sabe, irmãos, talvez, deixa quieto, sabe, irmãos, nós precisamos ser gratos a Deus, amém? Gratidão. E terceiro, para encerrar, que é o ato de repartir. Então veja, quando eu descanso, quando eu sou grato e quando eu reparto, o céu se abre e a provisão de Deus é derramada sobre a nossa vida. Marcos 6,41 diz: tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partiu os pães, deu aos discípulos para que distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 pães. Então Deus não funciona como a economia do mundo. A economia do mundo é o seguinte: se eu der muito, vai diminuir, eu vou ficar sem. Se eu der, eu fico sem. Mas a economia de Deus, quanto mais eu diminuo, mais Ele multiplica. Quanto mais eu dou, mais Ele multiplica. Na mão de Deus, o que reparte, aumenta. É diferente do mundo, dessa economia bancária, não é? Ele partiu, depois Ele multiplicou. Qual a dificuldade de devolver o dízimo? Porque a maioria pensa, fala: não, se eu der, vai faltar, não vai dar. Você nem sabe que quando você dá no reino espiritual, Deus multiplica a sua sementeira para a sua necessidade e ainda para sobrar. Sabe, tudo que você dá a Deus não é subtração, mas multiplicação. Quando você descansa, agrada e reparte, o milagre acontece. Amém? Glória a Deus. Eu vou encerrar aqui. Eu quero orar por você. Não quero atrasar muito o culto, mas eu quero ministrar na sua vida, irmãos. Nós precisamos fazer daquilo que nós ouvimos uma experiência prática. Amém? Eu convido a igreja a ficar de pé. Eu creio que Deus trouxe essa palavra hoje porque Ele quer liberar sobre você um desbloqueio de provisão. Ele quer abrir as comportas dos céus na sua vida. Sabe, tem sido dito muito aqui e muitos não percebem isso, mas Deus vai prosperar você para que você seja uma bênção na obra dele. Deus, Ele quer encher você para que você possa repartir isso para prosperar a obra dele nessa terra. Amém? Glória a Deus. Então eu quero orar por você. Eu quero liberar uma palavra de provisão sobre a sua vida nessa noite. Nós queremos, os pastores, os discipuladores vai nos ajudar. Se você quer começar esse ano, vamos dizer, uma linguagem bem comum para você entender, com o pé direito, isso não tem nada a ver com o pé esquerdo ou o pé direito, não tem poder nisso, tá? Mas uma linguagem para você entender. Você começar esse ano crendo e apropriando